Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Hamilton dos Santos, diretor executivo da Aberj, e meu amigo. Hamilton, muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você, Matthew. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Aberj, que o Hamilton está aqui representando. O Hamilton, conta para a gente o que faz a Aberj. Muito bem, conto sim. A Aberj, se a gente considerar a sigla, né, ela nasce lá em 1967, né, em pleno AI-5, né? Em pleno AI-5, como a Associação Brasileira de Editores de Jornais e Revistas de Empresa, né? Sim. Algo que sabemos não existe mais. Sim. Mas ela, né, ao longo do tempo, acabou consolidando uma marca e hoje, embora nós tenhamos a tagline Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, eu costumo dizer que o acrônimo, o nome não condiz mais com a coisa. Mas a gente preferiu deixar, né, o nome, a sigla Aberj, porque já tem um certo conhecimento no mercado, fizemos uma pesquisa, inclusive, a gente viu que tem um valor na marca e nós acabamos mantendo. Mas o que é a Aberj? A Aberj, eu tenho definido a Aberj como sendo 4 coisas, Matthew, simultaneamente. A primeira, ela é uma rede. A segunda, ela é uma comunidade. A terceira, ela é uma economia. E a quarta, ela é uma instituição. Ela é uma rede porque ela congrega, né, hoje mais de 1.000 empresas, para ser mais exato, 1.017 empresas associadas, né? Então, nós temos 1.017 marcas que se plugam à Aberj, né? Para quê? Vamos falar disso um pouquinho. E nós somos uma comunidade porque dentro dessas empresas, né, trabalham os diretores e os times de comunicação corporativa dessas empresas. Então, nós somos uma comunidade de comunicadores empresariais, de comunicadores corporativos. E nós somos uma economia porque essas empresas, com as suas áreas de comunicação e essa comunidade, esses profissionais, eles movimentam hoje, segundo as nossas pesquisas mais recentes, 32 bilhões de reais. Uau! Esse é um valor que se aproxima cada vez mais, né, esse montante do que o marketing movimenta, né? Uau! O marketing movimenta acho que os últimos números mostram que no Brasil o marketing movimenta cerca de 75 bilhões de reais. Tudo. Então, tudo. Então, a comunicação corporativa já está chegando lá. Então, é um mercado, é uma economia, né, que emprega muita gente, né? Então, por essa razão, a Aberj representa uma economia também, porque ela é a principal entidade que congrega, né, os profissionais de comunicação corporativa no Brasil. E nós somos uma instituição porque, como diz o nosso próprio estatuto, né, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e apartidária, que trabalha, né, que faz o advocacy, digamos assim, da comunicação corporativa e, consequentemente, dos profissionais de comunicação, como sendo ou como devendo ser pivotais para o negócio, ou seja, a comunicação ela não pode ser uma área de apoio do negócio, ela tem que estar no centro do negócio, tem que estar no centro do que a gente chama de C-level, né? Contribuindo para a estratégia do negócio. E esse advocacy, né, esse trabalho que a Aberj vem fazendo insistentemente ao longo aí desses 58 anos, né, de existência, vai muito nesse sentido, que para exercer essa profissão e para estar no centro, para ocupar um lugar de relevância dentro do negócio, esse profissional ele tem que se qualificar cada vez mais, ele tem que se preparar cada vez mais. É a razão pela qual a Aberj é também uma escola, né? Nós temos uma escola de comunicação.
E a nossa missão, quer dizer, em poucas palavras, né, Mestre, nós podemos dizer que a Aberge existe, em última instância, para ajudar as empresas, né, os negócios, a chegar a melhores resultados por meio da comunicação corporativa, ou seja, se comunicando bem com seus diversos públicos, né? Para fazer isso, precisa ter um profissional de excelência, muito qualificado, muito ético e esteticamente também bem desenvolvido, já que a comunicação, né, pressupõe aí uma conversa que deve ser fluida, que deve ser agradável, que deve ser ética, né? Então esse é um pouco assim do que a gente tem como concepção Maravilha. Você tem valores, é partidário, mas tem valores. Nós somos apartidários, mas temos valores muito bem definidos, né? Um desses valores é a pluralidade, né? E é muito interessante a gente ver como é que esses valores se desdobram nas nossas ações, né? A Aberge, por exemplo, foi uma das primeiras instituições, talvez a primeira no Brasil, não gosto de cravar assim, mas a desenvolver um curso, um programa, né, de longa duração sobre diversidade nas organizações, né? Sim. Aliás, isso começou pequeno, com um aluno do professor Paulo Nassar, lá da USP, né? Montamos um comitê sobre LGBT e como as empresas pensavam isso, e isso evoluiu para um programa que chegou digamos assim, na sua primeira turma, lá um pouco antes da pandemia, né? A ter mais de 205 participantes. Nós chegamos a ter 9 turmas, né? E Uau! é muito interessante, né? Porque é uma demanda que as organizações vinham tendo, né? Eu digo vinham tendo porque não deixa de ser verdade que que este é um tema que sofreu um certo revés no mundo e no Brasil também. A questão da diversidade, tanto é que este ano, por exemplo, isso é público, a gente não formou a 10ª turma, né? A gente tinha 19 edições do programa e não formamos. E fomos investigar por quê, e uma das razões é porque as empresas retraíram um pouco nesse campo. Por causa do Trump, você acha? Eu tenho certeza absoluta por causa do Trump, né? Não só, mas por causa de uma certa onda conservadora que tem se manifestado no mundo, né, ao longo dos últimos tempos. E é muito interessante isso, porque você vê que o mundo dos negócios, Neto, meio que se dissociou um pouco da política e está à frente da política, eu diria, nesse caso de sustentabilidade, de diversidade. Enquanto você tem essa evolução, digamos assim, do conservadorismo na política, as empresas, se você pega no Brasil, a diversidade tem marcado muito o caráter das organizações do Brasil. E até lei, tem cotas. E políticas públicas, né? Respeitando as políticas públicas. Aliás, esse é um ponto interessante para a Aberge, muito, muito importante, que é assim, esse esforço de fazer com que o profissional de comunicação, né, muitas vezes associado a lobista frio e inconsequente, tenha adquirido no Brasil um papel e assumido uma responsabilidade de influenciar a direção das empresas, né, a ter uma visão mais estrutural sobre sustentabilidade, sobre diversidade, né? É muito comum você ver esse profissional de comunicação sendo o defensor dentro da organização. É ele que traz esses temas. Esses temas ele tem defendido assim, ao longo do tempo, isso é fácil de constatar, e é muito interessante que, assim, se temos uma evolução grande aí no mundo dos negócios, eu costumo brincar, né? Me esqueci o nome dele, mas nós costumamos nos referir às famosas cartas do Larry Fink, né, para os CEOs, né, falando de ESG, de sustentabilidade, né. Na verdade, quem convenceu o Larry Fink Eu acho que você tem que explicar quem é Larry Fink. Larry Fink, né, o grande nome do BlackRock, né, de um dos maiores fundos de investimentos, né, do mundo, e que orientava seus investimentos para, né, negócios sustentáveis, né, a ponto de definir critérios muito claros para onde você bota e onde você não bota dinheiro do ponto de vista de investimento. Ele costumava escrever cartas aos CEOs, né, e à comunidade empresarial de um modo geral,
convencendo e trabalhando para que os negócios fossem levados, né, com um viés de sustentabilidade bastante forte, ou seja, né, era uma linguagem inclusive financeira do ESG. Sim, né? sim. Mas o que eu quero dizer é que quem influenciou ele a escrever essas cartas foi o comunicador dele. Olha só, eu não sabia disso. Esqueci o nome dele, Sim, mas sim. talvez apareça. Olha, e eu aí não sabia a gente disso, fala. é uma novidade para mim, muito interessante. Mas isso, inclusive, nós trouxemos ele na Aberge há 2, 3 anos, e ele falou para toda a nossa comunidade de comunicadores, né? De modo que os comunicadores brasileiros, esse profissional da comunicação corporativa, né, que em grande parte, você sabe, né, Matthew, em grande parte vem do jornalismo. Sim. Sim. Normalmente, esse profissional tem origem onde? Né? Em relações públicas, jornalismo. Sim. Muitos acabam aqui no podcast e viraram grandes marqueteiros. É verdade que hoje em dia a gente tem origens mais plurais, assim. A gente nota que tem muita gente, até da engenharia, se tornando diretor de comunicação. Sim. Ou vice-presidente de comunicação. Mas, via de regra, é alguém que vem das escolas do que a gente chama de comunicação social, né? Então, assim, o comunicador, e muito instado, né, pela Aberge, ele acabou assumindo um papel cidadão também, tão bastante relevante para os negócios no Brasil. Essa evolução que as empresas dão rumo à sustentabilidade, à defesa das ODS, né? A aproximação com entidades como a ONU por meio do Pacto Global, sim, estas decisões, porque são decisões corporativas, né? São decisões corporativas. Essas decisões têm sido muito influenciadas pelos comunicadores brasileiros. E é muito legal de ver, acho que é uma boa notícia isso. Uma ótima notícia. Me diz uma coisa, se eu sou um comunicador, um CEO, como que eu me aproximo da Aberge? O que eu preciso fazer para ser um apoiador da Aberge, para fazer parte da comunidade? Olha, eu tenho que convencer internamente a organização em que eu trabalho a se filiar à Aberge, né? Sim. Então, a organização se filia, se torna membro, se torna associada, afiliada da Aberge, e ela começa a desfrutar de uma série de benefícios, né? Tá. Esses benefícios são muito claramente feitos e desenvolvidos para o CCO, né, para o diretor de comunicação, sim, e para o seu time. Sim. Então lá ele vai encontrar cursos, ele vai encontrar comitês, mas é muito interessante dizer assim, qual que é a grande vantagem de uma organização, de uma empresa, né, se associar à Aberge? O conhecimento que ela pode adquirir não está lá no Hamilton, no Paulo Nassar ou em todos os nossos colaboradores internos. A característica principal da Aberge, o grande benefício da Aberge é a rede B2B, que possibilita uma empresa aprender com a outra e fazendo isso por meio da comunicação, da área de comunicação. Né? Hoje as empresas, Matthew, elas aprendem muito fazendo e aprendem muito com os erros das outras. Sim. Tanto é que das nossas ações, dos nossos produtos, vamos chamar assim, os nossos comitês são os mais disputados. Então, anualmente a gente costuma ter 4 comitês que o próprio associado define, né? Comitê temático, né? Que tema nós queremos trabalhar este ano? Uhum. Então, nós organizamos esses comitês de acordo com a vontade do associado, normalmente não mais do que 35 profissionais compõem um comitê, mas a gente faz um bid, né, ao final do ano e disputa o comitê, mais de 200 pessoas por comitê. Olha. De modo que um dos problemas que a gente tem é que a gente deixa muita gente de fora. Sim. E isso é sempre... Mas por que eles são tão visados? Porque, em primeiro lugar, são espaços seguros, né? Então, profissionais, então alguém do Itaú, do Santander, da indústria automotiva, do agro, da farmacêutica, se reúnem para discutir, por exemplo, como lidar com fake news ou como trabalhar a questão da mensuração. Normalmente isso é feito por meio de cases, né?
Então você vê que tem, inclusive, concorrentes numa mesma sala, e que segurança que eles têm que eles vão, o que eles vão falar ali vai ficar ali. Uhum. É a segurança institucional que nós conquistamos ao longo do tempo, né, de criar esses espaços que a gente chama de espaços seguros para o associado. Então isso é muito valorizado pelo associado. Quais são os temas deste ano ou do ano que vem? A comunicação interna é um hit, vamos dizer assim. Todo ano nós temos comunicação interna. Sim. Até porque se imaginava que comunicação interna que fosse algo que fosse perder a importância, porque interno e externo não teria mais fronteiras, lê do engano. Comunicação interna está cada vez mais hypada. O grande desafio das organizações é, em primeiro lugar, como falar com o seu próprio público. Mais do que como falar, como engajar esse próprio público. De modo que o Comitê de Comunicação Interna é um hit, ele quase sempre se repete. Isso tem a ver com home office? Tem muito a ver com home office. Tanto é que você sabe que a Aberge dá um salto do ponto de vista de número de associados, né, no período da pandemia. Sim. Porque nós entramos na pandemia com 600 associados. Sim. Né? E hoje nós temos 1.017, ou seja, nos últimos aí 4, 5 anos, fizemos 400 novos associados. Uma das razões é porque as empresas começaram a valorizar mais a questão da comunicação, porque ela sentiu que quando o funcionário se pulveriza, vai para casa, ela começa a ter muita dificuldade de conversar com ele. Sim. Né? Porque em home office cada um abre o e-mail numa hora, cada um... Sim. Então, aqueles comunicados em blocos, assim, ficou mais complicado, então trouxe muitos desafios. De modo que comunicação interna, né, é um comitê sempre forte. O outro comitê, que esse ano, inclusive, tem e provavelmente terá o ano que vem, é o Comitê de Dados e Mensuração. Tá. Né? Hoje, para as áreas de comunicação defender o seu orçamento, não por um lado, né, a Aberge conseguiu cumprir, vem cumprindo o seu advocacy de aproximar as áreas de comunicação do C-Level e do CEO. Né? Agora, quando você está lá dentro, para obter o seu orçamento, você tem que justificar. Como é que você justifica? Você precisa mostrar mensuração, você precisa mostrar dados, né? Porque o CEO, né, normalmente, por mais comunicador que ele seja, é um cara que está ali para avaliar e fazer as coisas andarem pelos números. Então, mensuração e dados virou algo fundamental para o comunicador. Outro muito importante é o Comitê de Reputação e Crise. Né? Crise virou uma constante na comunicação. Né? Quer dizer, na verdade, elas são diárias. Né? Hoje já se fala num termo que eu não gosto muito, que é policrise, mas o tempo todo você está ali em crise, você tem que dar respostas. Redes sociais, por exemplo, está dentro desse comitê, é um grande detonador de crise, né? E ao mesmo tempo que é um balizador de reputação também. Né? Então, esses são, por exemplo, temas. E, só fechando, um último tema que a gente trabalhou esse ano foi imprensa. Né? E foi muito boa a discussão, porque num determinado momento as organizações parece que pensavam em deixar de investir no relacionamento com a imprensa, tomando de barato que a imprensa não tem mais importância, porque você pode falar diretamente com seus públicos por meio de seus próprios canais, né? Desprezando, de certa forma, o valor institucional da imprensa como um princípio, né, da democracia, que, aliás, é um princípio, a liberdade de imprensa é um dos princípios, é um dos valores da Aberge também. E isso não está acontecendo. Na verdade, as empresas valorizam cada vez mais o relacionamento com a imprensa. Isso ficou bastante claro ao longo deste ano nos comitês que nós fizemos. Nós, dentro do comitê de imprensa, nós criamos até um ciclo de conversas com diretores de comunicação dos veículos tradicionais, que não se chamam mais veículos tradicionais, agora são veículos de legacy. Né? Eu não conhecia essa. São a imprensa de legacy, né? Marcas de legacy, né? Até por que eles não se dizem mais profissionais, né? Tradicionais? Porque eles se consideram tendo já
passado pelo processo de transformação digital, Sim. já estão operando com plena demais, ainda com as marcas, né, que os trouxeram até aqui. Então levamos lá Sérgio Dávila, o Alan Gripe, para Sérgio o Dávila Eric da Folha de São Bretas, né, Paulo. para conversar com o comunicador. E foi muito legal, assim, né, porque a gente, hoje na ABERJ, a gente faz circular coisas assim. Lobby, por exemplo, não é um termo demonizado pela gente, desde que seja feito dentro das regras, desde que seja feito direito, né? Uhum. Então, de modo que os comitês, assim, têm muito apelo ali como produtos da associação. Hamilton, eu queria muito falar, antes de terminar aqui, eu queria muito falar do seu passado, porque você é uma pessoa que aproxima as empresas da academia. Sim. Na sua sim. carreira, você fez isso mais do que qualquer pessoa, talvez, que eu conheça. Sim. Conta um pouco do seu passado, da sua formação. Sim, eu sou jornalista. Na verdade, eu sou jornalista profissional. Comecei ainda no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. De onde? De Orlândia, né? Sim. Mesma cidade do Eugênio Butti, que, aliás, é conselheiro da ABERJ, né? Perto de Ribeirão Preto, exatamente. Franca. Então, eu sou do interior de São Paulo. Comecei como jornalista, era um apaixonado por livros, por esporte também, e vim para São Paulo para fazer, depois de levar pau no vestibular de medicina, só restou a faculdade de jornalismo. Eu entrei na Casper Libero e logo em seguida entrei na Folha. Sim. Mas eu acabei não terminando a faculdade, consegui o registro profissional. E uma coisa no jornalismo sempre me incomodou, né? Que era uma certa leviandade com a qual a gente faz leituras, né? Sempre muito apressadas e tal. E eu decidi, então, fazer filosofia. Uhum. E na filosofia eu consegui aproximar algo que sempre me fascinou no jornalismo, que é a investigação, né? E na filosofia você faz basicamente investigação. Os objetos que mudam um pouco. Enquanto os objetos do jornalismo são investigações mais factuais, vamos dizer assim, na filosofia você tem investigações, de certa forma, mais abstratas, mas é um exercício de perguntar, né, de inquire, né, para usarmos um termo em inglês. Então, a filosofia me ajudou também a exercer uma outra paixão, que é pela academia. E sempre me estranhou um pouco, no Brasil, uma certa ojeriza, que sobretudo os nossos colegas de imprensa tinham pela academia. Como se o papel da academia fosse fazer coisas só para o mercado, né? E era uma visão meio obliterada, que não vê que a academia tem um papel de pesquisa, né? É ali que nasce a inovação. Então, o cara que inova, nem sempre ele tem que falar muito bem, ou ele pode falar muito bem, né? Nós podemos trabalhar para que ele fale, para que a academia também possa ter uma voz pública, né? Que hoje é cada vez mais importante, mas nós temos que respeitar, né, o fazer do pesquisador, que às vezes é lento, é um outro timing, né? E isso eu vi que no Brasil a gente tinha uma dificuldade. Então eu comecei a procurar aproximar esses dois mundos, né, a partir do meu trabalho no estado de São Paulo. Fiz isso na Abril também, continuo tentando fazer na ABERJ. E só concluindo, né, assim, a questão da minha formação, eu, como leitor, eu sempre gostei muito de romances policial, né? Então a gente, nas minhas três, digamos assim, frentes, né? Jornalismo, filosofia e na literatura, no prazer estético literário, a investigação é o ponto, né? Em comum, muito bom. Entre as coisas. E, aliás, por que eu estou falando isso, né? Também para dizer que é algo que falta hoje em dia, Matthew. A gente faz muito pouca investigação, né? Os nossos jovens, né? Os nossos jovens estudantes, a gente já parte para as conversas já sabendo, já declarando, né, supostas verdades. E eu, por exemplo, me movo socialmente por meio da investigação. Eu que sou uma pessoa muito tímida, se eu estou num lugar, a minha
principal recurso que eu tenho é fazer pergunta para as pessoas, né? Sim. E elas acabam, de certa forma, respondendo, né? E isso acaba virando, digamos assim, um recurso, né? Uma habilidade profissional que me permite aproximar, ou tentar aproximar, né? alguns mundos que a princípio são, né, díspares, né? Ou distantes, né? Hamilton, uma última para fechar. Que dica você daria para o aluno de graduação hoje de comunicação ou marketing, digamos assim? Olha, eu diria que ele precisa ter um olho no gato, né, e outro no peixe. Tá. Né? Um olho no gato é não deixar de buscar uma formação sólida, e essa formação sólida vem por meio de investigação, de leitura, né, de consumo de cinema, de teatro, de filosofia, de lógica, né, de matemática, né? E o olho no gato, né? Agora eu já não sei mais se eu falei gato ou peixe, mas enfim, o outro olho é se preparar para usar IA, para usar a inteligência artificial. Esse preparo, ele tem que ser assim, não é simplesmente saber fazer um prompt, né, para um dos assistentes que a gente possa ter, mas é de entender um pouco os códigos, os protocolos, ser capaz de formular protocolos, enfim, não tenha preguiça, você precisa dominar um pouco, né, dessa tecnologia e dos códigos dessa tecnologia, não pensá-la simplesmente como ferramenta, né? Tá. Então eu acho que eu daria essa dica final. Assim. Sensacional. Muito obrigado, viu, Hamilton? Maravilhoso.